Números 22, 31. E Salvação descobriu os olhos do engole-povo, e ele viu o informante de salvação posicionado no caminho, e a lâmina dele retirada na mão dele. E ele se abaixou e se curvou ao nariz dele. Aqui nas traduções tradicionais vai estar como face, prostrou-se com o rosto em terra, mas a palavra nariz de fato está aqui. E E aquilo, né, tem várias conexões que você acaba fazendo com o nariz, que tem a ver com o fôlego, é da onde você puxa o ar. Tem várias, formas simbólicas de você conectar, por isso que eu acabo preferindo deixar de forma literal. Então, se curvar o nariz dele, seria com o nariz na terra, mas a palavra terra não está aqui, é apenas a palavra nariz. Então, eu acabo deixando apenas a palavra nariz. Ao meu ver, é para demonstrar no sentido de humildade ou algo assim, porque vamos lembrar que a inspiração toda passa pelo nariz, então tem toda uma questão simbólica para permanecer com a palavra nariz aqui. Aqui, né, informante de salvação, como eu falo, como eu traduzo, nas tradicionais vai estar anjo do Senhor. Eu chamo de informante de salvação, porque a palavra Senhor, que eles traduzem de Jeová, muito por conta de que os apóstolos usavam Kyrios, e Kyrios, eles falam que é Senhor, mas na minha opinião seria dono, mas eu traduzo como salvação. Eles fazem isso para, se eu não me engano, para não ter que pronunciar o nome de Jeová, tá? Então eles acabam chamando de dono, se eu não me engano. Dizem que na época era superstição, mas eu também não confio muito nisso. A meu ver, eles perderam o significado disso há muito tempo, mas isso é só uma opinião. 32. E o informante de salvação disse a ele: Sobre o que você golpeou a sua constante jumenta essas 3 vezes? Veja, eu saí para ser perseguidor, porque o caminho é derrubado à minha frente. Perseguidor, essa palavra, ela é a palavra Satanás, tá? Nas Bíblias tradicionais, às vezes eles colocam Satanás e às vezes eles colocam perseguidor para a mesma. Perseguidor, eles colocam adversário ou oponente ou algo assim, mas é perseguidor, porque adversário e oponente não significa que a pessoa está te perseguindo. Então você acaba tirando esse elemento. E quando nós vamos ao Novo Testamento, fala-se, né? E Satanás, né? Que seria o perseguidor, entrou em Judas. E o que Judas fez depois disso? Ele começou a perseguir. Ele já se opunha quando ele foi e reuniu com tudo para poder fazer o que ele fez diante do salvação, Jesus. Então, essa hora ele começou a perseguir ele com aqueles homens. E nós vemos esse componente de perseguir muito ao decorrer do Antigo Testamento também, porque o faraó acabou perseguindo os judeus. Ele não simplesmente era um adversário ou um oponente, ele tomou uma atitude de perseguir eles. Tá? Lembrando que não é apenas correr atrás, é a coisa toda, é a pessoa agir contra você, é perseguir, e não apenas montar num cavalo e ir atrás. Então, por exemplo, né, a pessoa que fala mal de você, ela está, de certa forma, te perseguindo. Então, é, é muito nesse sentido. E agora aqui, eu vou pegar alguns versículos onde essa mesma exata palavra é usada como Satanás. Ó, aqui nós vamos ter ela em Jó. Então, quando você vai em Jó, já logo no comecinho, em Jó 1, aqui, né? E o Senhor disse ao Satanás. É exatamente a mesma palavra, só que lá não está traduzido. Então, tem certos lugares que a Bíblia traduz, as Bíblias tradicionais traduzem para o oponente, o adversário, e tem certos lugares que eles deixam como Satanás. Por exemplo, aqui não faria sentido eles colocarem Satanás, porque como que o anjo do Senhor seria Satanás? E não faz sentido diante de tudo que está ocorrendo aqui. E lá, né, se eles colocarem apenas perseguidor, fica, ao meu ver, eles acabam deixando como Satanás para criar um certo terror em cima da coisa desnecessário. Porque se fosse para haver esse certo terror disso tudo, a inspiração pura, o Espírito Santo, não usaria a mesma palavra para essas duas coisas. Então, ou você coloca Satanás em tudo, o que não faria sentido aqui, ou você coloca perseguidor em tudo.
para que você não cause um terror desnecessário ali, tá? E essas fábulas que ocorrem, tá? O perseguidor existe, o grande perseguidor, ele existe, mas a partir do momento que você não traduz, você tira o significado do qual é a função dele, tá? Então, ao meu ver, a palavra Satanás ela tem que ser tirada da Bíblia. Não porque ele não existe, essa grande inspiração que persegue não existe, mas porque você denigre para que a pessoa faça associação ao que é o propósito dele. Você retira do texto o significado devido. Se está no bom livro a mesma palavra para as duas coisas, usa-se a mesma palavra para as duas coisas. Não cabe a nós fazer esse discernimento onde não há necessidade. É por isso que nessa tradução não tem a palavra Satanás, é o perseguidor. 33. E a constante jumenta me viu, e ela se estendeu da minha frente estas 3 vezes. Se ela não tivesse se estendido da minha frente, certamente agora mesmo eu teria matado você, e a ela eu teria feito viver. Agora, qual que é essa ligação? Essa ligação também vai à cruz, porque vamos lembrar que na cruz, salvação tomou o erro diante dele e foi morto na cruz. E ele entrou lá num filhote de jumenta, que ele entrou na cidade para que tudo aquilo ocorresse. Aí aqui, então que espelha isso, porque Balaão, né, sendo representando o Salvador aqui, ao fazer o erro, ele representa a cruz. Então, o que ocorre na cruz? O Salvador é mantido, o Salvador é morto e o jumentinho é mantido, né? Lembrando que o jumentinho seria da constante jumenta, que é alguém que permanece na constância. Então, se você permanece na constância de salvação, você permanece vivo. E quem morre é quem é o Salvador e toma o erro, e faz o erro, e comete o erro. Lembrando que o Cristo, na cruz, tomou o erro, o pecado, para ele. Não sei se eu expliquei isso com a clareza que isso merece, mas é o que tem para hoje. 34. E o engole-povo disse ao informante de salvação: Eu errei, porque eu não tinha conhecimento que você estava posicionado para interceptar a mim no caminho. E agora? Se isso for ruim aos seus olhos, eu vou me retornar. Agora que esse 34... Essa aqui é uma das palavras que... Essa aqui, nas traduções tradicionais, seria pecado. Então, eu vou até ver. Pequei, todas elas usam pecado. E é o que eu falo. O real significado da palavra pecado é erro, tá? Ela era usada dessa forma, ela se encaixa dessa forma, e usar pecado ao invés de erro, ao meu ver, é errado, porque pecado virou algo que, na nossa cultura, que é tecnicamente errado, mas não exatamente. Ficou uma coisa muito vaga de que se de fato aquilo é errado aos homens ou apenas ao Salvador. Então, ao meu ver, a palavra pecado está errada, esse duplo sentido aí. Eu errei, porque eu não tinha conhecimento que você estava posicionado para interceptar a mim no caminho. E agora, se isso for ruim aos seus olhos, eu vou me retornar. E o informante de salvação disse ao engole-povo: Vá com os homens, mas apenas a fala que eu falar a você, essa você vai falar. E o engole-povo foi com os líderes do despojador. Lembrar aqui que engole-povo é Balaão e despojador é Balaque, nas traduções tradicionais. 36. E o despojador ouviu que o engole-povo vinha, e ele saiu para interceptar a ele na cidade do antepassado, a qual está na fronteira de Ressoante, o qual está na ponta da fronteira. 37. E o despojador disse ao engole-povo:
Eu não enviei e enviei a você para chamar você, por que você não veio a mim? Verdadeiramente não consigo eu fazer você ter peso? E o engole-povo disse ao despojador: Veja, eu vim a você. Agora consigo e consigo falar qualquer coisa? A fala que o Salvador colocar na minha demanda, essa eu vou falar. Isso aqui é interessante, porque a palavra demanda é boca, né? Então, você acaba tendo esse duplo encaixe, né? A fala, a palavra que o Salvador colocar na vontade dele, ele vai falar. Então, na boca e na vontade. Então, demanda aqui é um dos lugares que eu falo que tem encaixe melhor como demanda do que como boca, porque nas traduções tradicionais, aqui vai ser a palavra boca. 39. E o engole-povo foi com o despojador, e eles entraram em cidade sem muros de fora. E o despojador ofertou em carne bois e ovelhas, e enviou para o engole-povo, e para os líderes que estavam com ele. E foi no amanhecer, e o despojador pegou o engole-povo, e fez ele subir às alturas de Senhor. Como está esse Senhor aqui? Suspeitei. E ele viu de lá a ponta do povo. Senhor aqui está como um local. É Baal. Tá? Ao meu ver, as traduções tradicionais erram ao traduzir Baal como dono e Adonai como senhor. Ao meu ver, é o contrário. Né? Tanto pela pronúncia, Adonai parece a palavra dono, quanto pelo uso da coisa toda. Um dono está acima de um senhor. Quando você coloca um Deus falso acima de um Deus verdadeiro, não faz sentido. É como se Baal e Adonai. É como se Baal tivesse o controle da terra, mas Adonai é o dono dela. Muito como funciona entre proprietário e locatário. Né? A pessoa, né, o dono é o proprietário e o locatário é o senhor do local, porque o lugar está sob controle do senhor, mas o verdadeiro dono está acima. Então, por isso que eu falo que é Adonai, ao meu ver, é dono e Baal é senhor. Então, eu acho muito um absurdo que eles traduzem o nome salvação, né, para senhor ao invés de dono, porque eles invertem isso. Então, assim, e nós vemos que isso acontece desde, se eu não me engano, eu vi que na Septuaginta já estavam fazendo isso, que é a Bíblia do qual os apóstolos leram. Mas é interessante que quando muitas cartas que eles escrevem depois, isso já não tem o mesmo encaixe, eles mudam um pouco essa questão.